Saudamos a todos nossos amados irmãos e irmãs nesta noite, com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo em nossos corações, amém? E vamos para o altar, você que pode vir aqui, estarmos orando esses minutos na presença do Senhor, colocando mais esta noite, esta reunião na presença do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Santo Deus, por mais esta noite reunirmos aqui na tua casa. No nome de Jesus Cristo, te damos graças, ó Pai, por esse dia que tem se passado, a noite tem iniciado, e estamos aqui, Senhor Jesus, carentes e necessitados de Ti, pedindo perdão pela falta, pelos pecados que eu tenho praticado contra o Senhor. Pai, aquilo que eu fiz durante esse dia que não Te agradou, meu Pai, me perdoa, Jesus. Cada um de nós, meu Pai, precisamos de Ti, Senhor, do perdão dos nossos pecados, porque, Senhor, é o único perdoador, o único mediador entre Deus e os homens. Tu és o nosso advogado, meu Pai. Tua palavra nos diz que não sabemos como pedir e nem como convém, meu Pai. Ajuda-nos aqui mais esta noite, nesta reunião, Pai, os louvores que serão entoados em Teu nome, a Tua palavra, as orações que estou fazendo, as demais orações que serão feitas neste culto, Pai, a escolinha das crianças, tudo que for decorrer durante esta reunião, meu Pai, pedimos, ó Deus, somos carentes de Ti, nos ajuda, Senhor, nos dê a direção em tudo, nos hinos a serem cantados, Pai, a Tua palavra, o Senhor toma o Teu Filho também em Tuas mãos, ajude Ele a falar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Nos ajude a recebermos de bom grado, não trancarmos a porta dos nossos corações, mas estarmos com os nossos corações abertos diante da Tua presença, meu Pai. Ajuda, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui por motivo de viagem, trabalho ou algum outro compromisso que impediu de Teus filhos estarem aqui na Tua casa nesta noite, meu Deus. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, os que não vieram por motivo de enfermidade também, colocamos diante de Ti, Senhor, aqueles que não vieram talvez por fraquezas, não teve forças para vir à Tua casa, Senhor, algo, Senhor, atraiu mais do que a vinda à Tua casa, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia, ajuda eles, ajude a nós, meu Pai, não somos melhores do que eles, todos precisamos de Ti, Senhor. Toma cada um em Tuas mãos, desperta, Senhor, a cada um de nós para a hora em que estamos vivendo. Senhor Jesus, sustente-nos com Tuas mãos forte e poderosa, meu Deus. Abençoa-nos aqui, Senhor, onde os Teus filhos, cultos onde estarão sucedendo, estão neste momento, onde esta palavra pura e verdadeira, a mensagem da hora, Pai, que o Senhor tem enviado para nós, tem sido pregada da maneira que ela é, com homens ungidos e separados pelo Senhor. Abençoa cada culto, seja nas igrejas, seja lá no campo, lá na fazenda, seja qual for o local, talvez até mesmo no lar de algum irmão ou irmã. Pai, sabemos que o Senhor disse: onde houvesse 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria presente, meu Pai. Então ajude, Senhor, somos todos dependentes de Ti, Senhor. Ajude os instrumentistas, toma cada um deles em Tuas mãos, usando no tocar, usa também a igreja, cada um de nós a entoarmos hinos de louvor ao Senhor, os diáconos, os tesoureiros, as irmãs, os irmãos, tomando conta da mídia, Senhor, o sonoplasta, todos entregamos na Tua presença, meu Pai, tudo que estará sendo sucedido aqui, entregamos diante do Senhor, meu Pai. Fica conosco, assim nós Te pedimos, e desde já Te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua conosco, ó Pai, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Bendito é o Teu nome, Senhor.
Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, dando início a esse outro período, momento de louvor. É o hino Se Canto, Se Choro em Mi Maior, 356, do nosso Inário Menor, para você que trouxe ele, 356. Graças a Deus. Há momentos na vida que a gente chora, há momentos na vida que a gente sorri, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lágrimas, o importante é conseguir viver. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Há momentos que tudo parece tão escuro, palavras que às vezes ferem nossos corações, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lutas, cante a Jesus uma canção. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. O instrumento vai solando ao Senhor. Graças te damos, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Tem as lutas, Senhor, tem as provas, mas tem as vitórias, meu Deus. O Senhor concede para os teus filhos e filhas. Oh, glória a Deus, tu conheces os nossos corações, ó Pai. Aleluia, Jesus. De ti não escondemos nada, meu Pai, é verdade. Há momentos que tudo parece tão escuro, palavras que às vezes ferem nossos corações, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lutas, cante a Jesus uma canção. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. No fim da luta, no fim da luta receberei o meu galardão. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. E sim, a irmã Selma cantava muito, né? Nós creio que aprendemos até com a irmã Selma cantando, não foi? Deus abençoe a irmã Selma, que é cantora e tem que voltar ativa, né? Estar louvando o nome do Senhor, né? O esposo não está aí não, mas ela canta com outra irmã, com outro irmão, e aí vai louvando ao Senhor, amém? Vamos cantar o hino também de número 420,
Venha Cristo, Sol maior. Hino de número 420. Se na vida só tens tido desventuras. É o hino 420. Venha Cristo, Ele dá ao teu problema a solução, amém? Graças a Deus, e temos recebido a solução, amém? Aleluia. 420. Se na vida só tem tido desventuras, se a felicidade busca sem achar, não te desanime ante as amarguras, que este mundo pouco tem para te dar. Vê que nada nesta vida vale tanto quanto a paz e a esperança do além. Cristo pode e quer enxugar seu pranto. Venha Cristo e Ele muito te quer bem. Aleluia. Venha Cristo, Ele dá ao teu problema a solução. Venha Cristo, pois só Ele é quem te dá a salvação. Abandona desde já a incerteza, abre os braços para quem te quer salvar. Cristo é guarida, guarda na vida e na morte dá um novo lar. Cristo é guarida, guarda na vida e na morte dá um novo lar. Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome. O coro, venha Cristo, Ele dá ao teu problema a solução. Venha Cristo, pois só Ele é quem te dá a salvação. Abandona desde já a incerteza, abre os braços para quem te quer salvar. Cristo é guarida, guarda na vida e na morte dá um novo lar. Cristo é guarida, guarda na vida e na morte dá um novo lar. Glória a Deus, aleluia. Nosso Senhor Jesus Cristo é guarida, né? Guarda na vida e na morte dá para nós um novo lar. Aleluia. O hino também é o corinho, né? 454, Dó maior, Cristo voltará. É o 454. Para logo após este hino, os diáconos já estarem orando nesta noite, para estarmos, os irmãos e as irmãs que trouxeram suas ofertas, estarem entregando ao Senhor. É Dó maior. Alguém me perguntou se Cristo vai voltar. A resposta foi aquela que na Bíblia escrito está: Ele vai voltar. Glória a Deus. Alguém me perguntou com palmas se Cristo vai voltar. A resposta foi aquela que na Bíblia escrito está. Alguém me perguntou se Cristo vai voltar. A resposta foi aquela que na Bíblia escrito está. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar e para o céu nos levará. O céu é de Jesus, a terra é de Jesus, o sol é de Jesus, o mar é de Jesus, a fé é de Jesus, o amor é de Jesus. E no fim de tudo isto, eu também sou de Jesus. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Glória a Deus, aleluia. Ele vai voltar e para o céu
Ele vai voltar, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E o céu é de Jesus. O céu é de Jesus. A terra é de Jesus. O sol é de Jesus. O mar é de Jesus. A fé é de Jesus. O amor é de Jesus. E no fim de tudo isto, eu também sou de Jesus. Mas Ele vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar. Ele vai voltar e para o céu me levará. Mas Ele vai voltar. Glória a Deus. Ele vai voltar. Ele vai voltar e para o céu nos levará. Amém. Graças a Deus. Ele vai voltar e para o céu nos levará. Aleluia. Vamos orar para a oferta. Soberano Deus, Pai eterno, abençoa agora, meu Pai, te pedimos, cada irmão e irmã que trouxeram as suas ofertas, o que não tem nesta noite, Senhor, multiplica, abre as portas, meu Pai, para aqueles que estão desempregados, meu Pai, ajude a cada um, segundo as necessidades, e aceite a oferta dos teus filhos nesta noite, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus, maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Creio que vamos ter a escolinha, né, irmã Guti? As crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, Senhor. Após a oferta, o José Pedro já estará vindo aqui ler o livro de Salmos, algum dos livros de Salmos, para estarmos liberando as crianças de Cristo para a escolinha. Creio que todos estão abençoados já nesta noite, amém? Aleluia. Só de estarmos aqui já é uma bênção, é uma vitória, né? Graças a Deus. Mas Ele tem mais bênçãos para repartir para nós nesta noite. Glória a Deus. O nosso pastor Wesley está em Tumbiara, junto com o pastor, esqueci o nome agora, José Gomes, né? Deus abençoe. O nosso pastor Wesley está lá em Tumbiara com os nossos irmãos, e o pastor José Gomes estão ali. E nós estamos aqui, né? Cremos que o mesmo Deus que estará operando e está operando ali, está operando aqui também nesta noite. Amém? Pode vir, José Pedro, para estarmos lendo os salmos. Você vai ficar com esse microfone que o outro aqui já descarregou a pilha. Vamos colocarmos em pés neste momento. Vamos convidar as criancinhas, as crianças de Cristo aqui na frente, né? Por favor. Todas as crianças venham à frente. Graças a Deus. Amém. Vieram para o culto das crianças. Boa noite, irmãos. Salmos 95. Graças a Deus. As crianças de Cristo estão alegres? Estão alegres as crianças de Cristo? Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a nossa salvação. Apresentemo ante a sua face com louvores e celebramos com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas do monte estão as suas. Seu mar, pois, ele fez, e as suas mãos formaram a terra seca.
Ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, porque Ele nos criou. Porque Ele é o nosso Deus e nosso povo, do seu pasto e as ovelhas de sua mão, se hoje ouvirdes a tua voz. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse dia, por essa noite, obrigado por esse culto, pelas pessoas que vieram, pelas crianças aqui, obrigado pela professora que vai dar aula, obrigado pelo culto lá nas crianças lá, abençoe o culto lá, abençoe as professoras lá, abençoe as pessoas que vieram aqui nesse culto, também as que não vieram. Em nome do Senhor Jesus, amém. Palmas para as crianças de Cristo. Graças a Deus. Deus abençoe as crianças de Cristo. Estarão saindo bem devagarzinho para a escolinha. E Deus abençoe. Assentai-vos, todos os irmãos e irmãs. Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal na Santa Pátria Celestial. Ó, vinde ao Salvador. Amém, amém. Eu senti aqui, irmãos, de cantarmos só mais um hino aqui da página dos músicos, que é o hino Eu Tenho um Lar, do outro lado, 161. Vamos cantar só mais este hino e após estaremos passando ao pastor João nesta noite. Aleluia. Ré maior, né? Não. Eu tenho um lar. Esse não. Eu tenho um lar. Graças a Deus. É muitos hinos que falam do lar, né? Isto. Graças a Deus. Você tem um lar na glória eterna? Nós temos pela graça do Senhor. Aleluia. Maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Eu tenho um lar do outro lado de um sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Tenho um lindo lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lar nessa glória eterna. Verei Jesus do outro lado, que morreu na cruz para me salvar, e em seus braços descansarei, e para sempre feliz serei. Eu tenho lar nessa glória eterna. Aleluia, Jesus. Onde não entrará a morte. Aleluia. Onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lar nessa glória eterna. Coro de novo. Eu tenho lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lar
glória eterna. Eu tenho lar nessa glória eterna. Eu tenho lar nessa. Mais uma vez. Aleluia. Eu tenho lar nessa glória eterna. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Somente crer tudo é possível. Que Deus continue conosco. Aleluia. Glória a Deus. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente e crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Amém? Que Deus vos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos só gravando, né? Só gravando. Estamos felizes, amém? Abençoados, né? Podemos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso devemos estar alegres. Eu creio que você está alegre, né? Aleluia. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 22. Livro de Gênesis, capítulo 22. Hoje o pastor Wesley está em Tumbiara, mas o pastor José Gomes, né? E os demais que o acompanham. Encontrar, irmãos? Na minha Bíblia, o título aqui está dizendo: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Eu não sei se na sua tem essa expressão aí, né? Vamos ler? Aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhes: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomando consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe.
E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vamos parar no verso 8. Grande Deus, maravilhoso Pai celestial, lida está, Senhor, a tua palavra nesse acontecimento que nós estamos presenciando agora, Gênesis capítulo 22, aonde o Senhor ordena que Abraão suba até aquele monte e ali ele sacrifique o seu filho, o seu único filho. Senhor Deus, abençoa-nos nesta noite, que possamos ter um bom entendimento da tua palavra, Senhor, do teu projeto, dos teus planos eternos. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Obrigado. Amém. Nesta mensagem que nós temos, parágrafo 13 desta mensagem, o irmão disse, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando isso for feito, então será o tempo do fim. Quando o evangelho alcançar o mundo, nosso bendito Salvador disse: então será o fim. Ele nunca disse quando se distribuíssem folhetos pelo mundo, ou quando se enviassem bíblias pelo mundo, ou quando enviasse missionários pelo mundo, mas quando o evangelho fosse pregado. Então, o que é o evangelho? Paulo disse: o evangelho não veio a nós somente em palavras, mas pelo poder e demonstração do Espírito Santo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, né? Se você seguir a referência. Amém? O Espírito Santo tomando a palavra manifestada. Pois, se você seguir o próximo versículo, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele disse: esses sinais seguirão aos que creem. Eis que estou convosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para manifestar-se como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, irmãos, nós aprendemos aqui que o evangelho deve ser anunciado. A pregação do evangelho não pode parar. Agora, nós temos que aprender, irmãos, que essa obrigação é para todos nós. Nós todos somos devedores de anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque faz parte do arrebatamento. Faz parte da vinda do Senhor Jesus Cristo. O conhecimento do evangelho.
Portanto, às vezes, parece que, às vezes fica enjoativo, né? Para a igreja, para os crentes, vamos dizer assim. Parece que fica um pouco enjoativo a estar cultuando, sempre indo à igreja, sempre reunindo, né? Parece que fica um pouco enjoativo, muitas pessoas parece que até se cansa disso. Mas eu quero dizer para você que você não deve cansar, que você não deve desanimar, que você não deve desistir, porque isso faz parte. Amém? Então, irmãos, ficou bem claro para nós aqui a citação que Jesus deu, que o sinal da vinda de Cristo, quer dizer, o nível da igreja, o que vai fazer com que a igreja esteja pronta, o que vai fazer com que o arrebatamento aconteça, então está em fazer o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo conhecido. Aleluia. Então, eu creio que nós temos essa bem-aventurança, eu tenho isso como bem-aventurança, estarmos anunciando o evangelho. Está trazendo o conhecimento do evangelho. Porque, irmãos, é muito gratificante e muito edificante. Porque quando você leva o conhecimento do evangelho para as pessoas, com certeza aquela pessoa você está levando salvação, na verdade, você está levando salvação para aquelas pessoas. Porque a salvação está justamente em conhecer a Deus. Aleluia! Em conhecer a verdade. E a verdade é o Senhor Jesus Cristo, né? E ele diz que este evangelho é o evangelho da verdade. Aleluia! Então, eu creio que não pode se tornar enjoativo para as pessoas, para os crentes, desanimar e... isso não deve acontecer conosco. Porque quando se fala em arrebatamento da igreja, Mombrana, em uma de suas mensagens, ele chegou a dizer que isso às vezes assusta as pessoas, né? Quando fala no rapto, fala na vinda de Jesus, parece que isso assusta, mas isso não deveria nos assustar. Isso deveria nos alegrar. Aleluia! Porque nós sabemos que não resta nenhuma esperança para a igreja, fora da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, disse o nosso mensageiro, né? Então, fora disso, não tem esperança nenhuma, irmãos. O mundo está caminhando a largos passos para a destruição, e nós não podemos, então, seguir esse ritmo, né? Seguir essa trilha de forma alguma. Nós estamos caminhando para uma outra direção. Aleluia! Deus mudou os nossos pensamentos, as nossas atitudes e até mesmo os nossos desejos, graças a Deus por isso, né? Amém? Glória a Deus, aleluia! Por isso é muito bom as pessoas aproximar-se do Senhor Jesus Cristo, conhecer o Senhor Jesus Cristo. É Ele que muda, porque as pessoas às vezes querem mudar de vida, mas não conseguem mudar de vida. Quantos no passado desejavam mudar de vida? Se nós olharmos até mesmo para aquele gadareno, com certeza, irmãos, aquele homem, ele queria mudar de vida. Que ninguém quer viver uma vida daquela. Mas ele não conseguia mudar.
Ele não conseguia sair daquela situação. E há muitas pessoas nessa condição. Há muitas pessoas que não querem, não concordam com a vida que está vivendo, não quer viver a vida que está vivendo, mas não consegue sair. Não consegue mudar de vida. Porque ele está lutando com a sua própria força. Ele está lutando sozinho. Aleluia! Então é importante que essa pessoa aproxime-se de Jesus. Encontre o Senhor Jesus Cristo. A partir de quando ele encontrar o Senhor Jesus, essas coisas sairão automaticamente. Amém? É porque ele muda o desejo, né? Aleluia, ele muda o desejo do homem. Ele tira aquele desejo pelo mundo, pelo pecado, e coloca um desejo por Deus nas nossas vidas, né? Na vida das pessoas. Não é verdade? Amém? Então, é algo que nós devemos pensar e trazer isso para o nosso dia a dia, né? Estarmos empenhados em anunciar o Evangelho. Amém? Assim que tiver oportunidade, irmãos. Porque não como eu estou dizendo, as pessoas vivem daquele jeito é porque eles não encontraram o Senhor. Não tiveram experiência com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eles vivem daquela maneira. Mas se você tem a oportunidade de falar do amor de Deus para eles, falar da mudança que o Evangelho traz, né? E nós, então, aprendemos agora com o apóstolo São Paulo também, ele trouxe a referência aqui do apóstolo São Paulo, que este Evangelho, além de ser pregado, anunciado, ele também tem poder. Amém? Este Evangelho tem autoridade. Não é verdade, irmãos? Amém? Então, por isso que as coisas acontecem desse jeito. É por causa da autoridade que este Evangelho tem. Aleluia! Mas ele segue. Na maioria das vezes, quando tentamos trazer esta mensagem, nossas palavras parecem ao mundo como as de Ló para os seus parentes. Parece-me que estamos zombando deles, ou que são palavras ociosas. Seus pastores ignoram esta grande mensagem de libertação, ou tentaram explicar que ela seria para uma geração futura. Mas o fato é que o anjo do Senhor está presente para confirmar a palavra e manifestar o Evangelho, ou melhor, manifestar o poder do Espírito Santo. Amém? E esses sinais seguem. A Bíblia diz, os sinais seguem os que creem. Amém? Então, veja bem. Mas o fato é que o anjo do Senhor está presente para confirmar a palavra e manifestar o poder do Espírito Santo. E esses sinais seguem. Eles tentaram zombar e disseram, Ló, ora, eles zombaram de Ló, seus próprios parentes. E Ló era um homem justo. A Bíblia diz que os pecados deles afligiam sua alma justa diariamente, ao ver a perversão. E esta nação está repleta disso. O mau uso do corpo humano, quando isso está em alvoroço. Vamos aprender algo aqui agora, irmãos. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é morada do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, não é verdade? Amém?
Aleluia. Então o Evangelho ele tem esse poder, o Evangelho tem essa característica de ensinar, de corrigir, de dar direção para o povo, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então veja bem, só vou voltar um pouquinho aqui. E Ló era um homem justo. A Bíblia diz que os pecados deles afligiam sua alma justamente ao ver a perversão. Porque muitas das vezes as pessoas julgam Ló como morno e tal, né? Mas Jó, a Bíblia diz que Jó era justo. Ló era justo. E Jó não conformava com aquela situação. Ló, porque os nomes são parecidos, né? Só muda uma letra. Então, Ló não conformava com aquela situação. Ele não queria seguir o ritmo do mundo nos seus dias. Antes, a sua alma angustiava de ver aquela situação. E ele queria sair dali, mas não tinha, né? Como fazer. Então Deus veio e tirou ele dali. Amém? Aleluia. Agora uma coisa segurou Ló, né? O prestígio dele ali, até amigos e coisas, ele ficou um pouco assim, pensativo quando os anjos falou com ele, mas de alguma maneira ele não conformava com aquela situação. Amém? Aleluia. Então seus próprios parentes, e Ló era um homem justo, a Bíblia diz que os pecados deles afligiam sua alma justa diariamente ao ver a perversão. E essa nação está repleta disso. Agora ele vai falar aqui, o mau uso do corpo humano. Quando isso está em alvoroço, alcoólatras, adolescentes viciados em drogas, delinquência juvenil, exatamente como era naquela época. E os homens zombam disso. E quando vê os sinais sobrenaturais do Senhor, Deus, tentam dizer que somos uma religião falsa. Zomba da mensagem, né? Ele, aqui no parágrafo 15, mas eu vou no parágrafo 20 dessa mesma mensagem aqui. Olha o que ele disse aqui, ó. E os homens zombam disso. E quando vê os sinais sobrenaturais do Senhor, Deus, tentam dizer que somos uma religião falsa. No parágrafo 20 desta mensagem, na mesma mensagem, nós vamos ver aqui, parágrafo 20. Agora, quando esse anjo foi a Sodoma e começou a falar sua mensagem, através de um homem, eles zombaram dele e riram-se dele. E eles não aceitaram a mensagem. E também não aceitam hoje. É exatamente a mesma coisa. Eles não creem. Só resta uma coisa: o juízo. Mas observe que a Bíblia diz que eles seriam assim. Jesus falou em São Lucas 16, né? 17. Em seguida, ele fala de Timóteo 3, né? Ele vai falar da obstinidade dos homens, da natureza, né? Ele vai falar aqui, ó. Em seguida, em 2 Timóteo, né, 3, a Bíblia diz que eles seriam assim nos últimos dias. O Espírito fala expressamente, isso é diretamente, não para aquele dia, mas para os últimos, ou seja, para o último dia.
Os homens serão obstinados, orgulhosos, amantes da televisão, das coisas do mundo. Isso acompanha. Amantes do mundo, mais do que amantes de Deus. Irreconciliáveis, falsos acusadores, desprezadores do que é bom. Que coisa! Mas Deus nos deu essa graça, Deus te deu essa graça, irmão, de gostar do que é bom, amar o que é bom, preservar o que é bom. Aleluia! Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amém? Eu creio que Ele nos deu isso. Eu creio que nós vivemos isso. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, essas coisas não vivem, esse espírito não vive em nós. Nós vencemos esse espírito. O espírito que vive em nós agora é o espírito cristão, é o espírito de Cristo. Aleluia! É o Espírito Santo, nos guiando em toda a verdade, fazendo com que a palavra de Deus seja maravilhosa para nós. Aleluia, trazendo para nós o gozo da salvação. Que Deus abençoe a nossa igreja, os nossos irmãos. Aleluia. De tal maneira que as pessoas possam dar valor no que é bom, preservar o que é bom. Aleluia, amém. Então, mais do que amante de Deus, irreconciliáveis, falsos acusadores, desprezadores do bom. Você diz, isso são ateus, irmão Brana, devem ser comunistas. Esses são os americanos, os chamados cristãos, tendo aparência de piedade, mas negando o poder, o sobrenatural do Evangelho. Afastai-vos dos maus, ou afastai-vos dos muros, né? Amém? Afastai-vos dos seus muros, afastai-vos dos tais, porque esse é o tipo que vai de casa em casa, é o que Paulo referiu, né? E com sociedade, assim por diante, leva cativa a mulher tolas com o pecado, levadas por várias concupiscências, com todo tipo de festas. Aí ele diz aqui, e minha igreja faz isso, e nós temos tanto tempo, mas não temos tempo para buscar o Espírito Santo. Ele diz, nós temos tanto tempo, mas não temos tempo para buscar o Espírito Santo. E a perfeição e a mente de Deus. Obrigado. E a percepção e a mente de Deus. Eles negam isso. Não há tempo. Que Deus nos ajude. Aleluia. Está vendo, irmão, como é que é as coisas, né? Mas graças a Deus que você achou tempo. Amém? Para buscar a presença do Senhor. Então, irmãos, a minha leitura nesta noite, eu li aqui, estou lendo essa mensagem para nós vermos aqui, aprender algo com o mensageiro, né? Amém? Mas você vai ver que para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, muitas das vezes você tem que ter uma certa atitude, propósito, vamos dizer assim. Para você servir a Deus, muitas das vezes você tem que ter propósito. Porque senão você vai desanimar. Não é verdade?
mas é glorioso, né? Amém? Você vê que, na nossa leitura, você viu que Deus manda Abraão pegar o seu filho, levar no monte e sacrificar. Agora, isso não é, irmãos, não é para qualquer pessoa. Isso não é uma coisa mínima a ser pedido. Você está vendo que não é uma coisa mínima. É uma coisa bastante difícil das pessoas fazer. Mas, no entanto, Abraão não titubeou. Amém? Aleluia! Então, você vê que para servir a Deus, muitas das vezes, nós temos que ter fé. Na verdade, ter fé, ter coragem, ter atitude. E isso agrada a Deus. Amém, aleluia. Você vê que ele fez tudo isso. Mas você vai ver que no final, algo maravilhoso aconteceu. E Paulo disse uma frase, nós sempre referimos muito essa frase de Paulo, mas é verdade, né? Ele disse que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai ver que esse acontecimento aqui, que aconteceu com Abraão subindo a montanha, levando o seu filho para ser oferecido em holocausto. Você sabe que isso aqui está representando a Cristo, né? Você vê o quanto que as coisas, automaticamente, as coisas de Deus, elas vão acontecendo assim. Parece que né? Vai encaixando, a verdade é essa. As coisas vão encaixando. Por que Abraão não levou a lenha? O certo era Abraão levar a lenha, porque ele era mais forte, seu filho era novo ainda. Eu creio que Isaac tinha aproximadamente 12 a 14 anos, por aí, era um jovem. Então, por que ele não levou? Quem levou a lenha foi Isaac. Porque Isaac estava representando a Cristo. Aleluia! Levando aquele feixe de lenha, ele está ali, Deus estava mostrando o que ia acontecer há muitos anos depois. Aleluia! Isaac levando aquela lenha estava representando Cristo levando o madeiro. E ele sobe ao monte. E ali sobre aquele monte, Isaac vem, apanha as pedras ali, ele forma o altar, andou tudo por ali, porque aí ele teve que fazer um ajuntamento de pedras para formar aquele altar. E agora Abraão andando por ali, pegando pedras para formar o altar, ele não viu nada. As coisas, irmãos, as coisas de Deus é assim, elas acontecem na hora certa. O que você tem, o que nós temos que fazer é ficarmos atentos, é estarmos apercebidos. Não preocupe, o rapto se dará. Agora a transformação na nossa vida, é Ele que vai fazer. Num abrir e fechar de olho, esses corpos serão transformados. E nós partiremos dessa dimensão para morar com o Senhor. Mas isso, irmãos, é obra do Espírito Santo. Aleluia. Então Abraão andou por ali, juntando pedras ali para fazer o altar, porque não foi um altar qualquer. E ele não viu nada. Não escutou um balido. Nada acontecia. E Abraão estava fabricando o altar. Terminou de fazer o altar, colocou a lenha sobre o altar. E de repente, então, agora é a hora de colocar o sacrifício, né, sobre o altar. Abraão pega o seu filho, amarra seu filho
e coloca sobre o altar, sobre aquelas pedras que ele havia juntado para formar o altar. Aleluia. Tudo acontecendo. Obediência. Obedecendo o que Deus havia dito. Aleluia. Está vendo, irmãos? O importante é isso. Por isso, o irmão Branham vem e diz: obediência completa à palavra de Deus nos dá direito ao Espírito Santo. Obediência completa à palavra de Deus nos levará ao rapto. Obediência completa à palavra de Deus nos levará para a glória. Aleluia. Abraão então seguiu, obedecendo o que Deus havia pedido dele. Agora é claro, irmãos, que aquilo ali parece que não era uma coisa normal. Um pai colocar o filho sobre o altar. E esse acontecimento, ele é muito rico, né? Nós sabemos disso. Ele é muito rico. Porque tudo ali não estava em jogo, não era somente a vida de Isaac. Estava em jogo o destino eterno da geração. Meu, seu, todos nós. Porque nós somos cristãos, nós somos eleitos, salvos, através de Isaac. Em Isaac será chamada a sua geração. Aleluia. Então tudo aquilo passava na mente de Abraão. Mas Deus me deu esse filho. Ele disse que esse filho é através de Isaac que viria a geração futura. Agora ele pede para eu sacrificar esse menino. Tudo dependia dele. Mas ele estava obedecendo. Amém. Aleluia. Então, na hora, vocês veem, irmãos, quando então, depois de tudo pronto, o holocausto, e ele colocado sobre o altar, quando Abraão levanta o cutelo, então, para degolar seu filho, porque ele ia degolar seu filho, porque para sacrificar ele tinha que degolar, ele tinha que matar o cordeiro para ser sacrificado, antes o cordeiro tinha que ser morto. Ele tinha que matar o seu filho antes dele ser sacrificado, oferecido como holocausto. Aleluia! Mas quando ele levantou a mão, Deus bradou: Abraão, não faça tal. Aleluia! Amém! Aleluia! Naquele momento, naquele exato momento, o cordeiro apareceu. Aleluia! Aleluia! Por isso que ele é o seu socorro, ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Quando Isaac então vinha para sacrificar seu filho, naquele exato momento, Deus brada dos céus. E Abraão olha, ali está um cordeiro, mas eu andei ali, eu passei ali, eu peguei pedras ali. Enquanto eu estava juntando as pedras para o holocausto, eu andei ali. Eu não vi esse cordeiro. Aleluia. Mas na hora certa. Amém. Glória a Deus. Na hora certa a bênção vem, irmão. Na hora certa o milagre acontece. Às vezes você já lutou, já orou por um problema, alguma coisa na sua vida. Você já orou por anos e aquilo nunca aconteceu. Mas continue orando. Deus quer ver a sua persistência. Deus quer ver a tua atitude. Aleluia. Aquele que for fiel até o fim. Persista, meu irmão, persista, minha irmã, continue firme, não desanime. Aleluia, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida.
Aleluia. Meu irmão precisa. Como é que é o hino? Não desanime. Meu irmão, prossiga. Esse é isso, né? Amém? Aleluia. Não desanime. Isaac não desanimou. Ou seja, Abraão não desanimou. Ele foi. Obediência completa. Aleluia. E na hora certa, então, ali está o cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. É justamente isso, irmão. Por isto, a minha, a sua vitória. Nós também estávamos sendo levados como ovelhas. Estávamos sendo levados como ovelhas para o matadouro. Estava indo também. Mas esse Cordeiro de Deus se colocou na brecha. Por mim e por você. Por cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Porque Cristo tomou o meu lugar, o seu lugar. Meu irmão, cadê o hino? Não tem, irmão? Aleluia! Tem outro hino aí? Eu gosto de cantar, né? Quando estamos falando, a gente coloca um hino, é bom, né? Canta um hino que combina com aquilo que a gente está, com o pensamento que a gente está falando sobre aquele pensamento. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Mas veja bem, olha que nós paramos no versículo 8. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha. Pôs em ordem. Está vendo que Deus é um Deus de ordem? Não é de qualquer maneira. E arrumou e amarrou Isaac, seu filho, né? E deitou sobre o altar, em cima da lenha. No versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele. Não estava longe, estava bem perto. Aleluia. Amém. Travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aleluia. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Amém. Aleluia. A obediência, a persistência, a obediência à ordem de Deus, à vontade de Deus. Amém. Amém. Deu nome até o lugar. Deu nome para aquele lugar. E chamou Abraão o nome daquele lugar. O Senhor proverá. Onde diz até o dia de hoje. No monte do Senhor se proverá.
Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que devera te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente. Oh, aleluia! Nós sabemos, irmãos, que a nossa redenção, o nosso gozo, tudo dependia desses homens, dependia da obediência, de alguém que conduzisse, soubesse conduzir diante de Deus. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Amém? E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizesse essa ação e não me negaste teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Aleluia! E a tua semente serão bendita todas as nações da terra. E em tua semente, E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Aleluia! Então Abraão tornou aos seus moços. Olha aqui, irmãos. Abraão tinha revelação. Abraão sabia que Deus ia prover. Amém? Mas ele foi até levantar o cutelo. Ele não fez ameaça. Deus não aceita ameaça. Nós não temos que ameaçar ser crente, ameaçar ser cristãos. Deus não quer crente que ameaça ser. Deus quer crentes verdadeiros. Aleluia. Abraão não foi ali fazer uma ameaça. Ele cumpriu. Aleluia. Amém. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram junto para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Amém? Porque ele havia dito: fiquem vocês aqui com o jumento, eu e o moço vamos subir e depois nós voltamos. Ele tinha confiança que Deus ia prover. Amém? O tempo todo, irmã Valdete, o tempo todo ele diz: Deus para si proverá. Deus é o provedor. Amém? Deus para si proverá. Deus vai prover, tem provido para você, tem provido para nós. Aleluia, você precisa de algo, Deus vai prover. Você precisa de uma bênção, Deus vai prover. Você precisa da solução de um problema, Deus vai prover. Será que o teu problema é mais difícil do que o de Isaac? Será que a sua enfermidade é maior do que o acontecimento de Isaac? Isaac precisava de um cordeiro para tomar o seu lugar. Aleluia! E na hora certa ali estava o cordeiro. Deus é provedor. Amém? Aleluia! Agora é com você.
Graças a Deus. Estarei cantando esse hino. Vou tentar aqui cantar, faz muito tempo que eu cantei ele. Mas vamos ver aqui, fala sobre Abraão e Isaque. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltava ao andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então, e ali conseguiram chegar num certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando as certezas que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem pro fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou no altar e então estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao seu e o seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá, irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Proverá, proverá, irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Proverá, 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 irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Proverá, proverá, irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Irmão, vocês creem que o Deus de Abraão ainda existe? Vocês creem que o Deus de Abraão ainda existe? Aleluia! Se ele pôde prever um cordeiro naquele deserto, naquele monte, para Isaque,
Aleluia. Ele pode prover para mim, para você, para nós. Aleluia. Tudo que nós necessitamos. Por que ele proveu um cordeiro para Isaac, para Abraão? É porque naquele momento, Abraão ou Isaac precisava de um cordeiro. Ele proveu o cordeiro. Mas qual é a tua necessidade hoje? Qual é o teu problema hoje? Você precisa hoje de quê? O cordeiro você já tem. Porque o Cordeiro de Deus deu a sua vida em resgate por nós. Aleluia! Mas você precisa de uma bênção, você precisa de uma solução de um problema. Ele é o mesmo Deus. Aleluia! A atitude, a obediência de Abraão deu nome àquele monte. Hoje aqui também pode ser chamado Deus proverá. Tabernáculo da vida, onde Deus proverá. A bênção para você, para a sua família, para quem está perto, para quem está longe. Aleluia. Ou é assim? Vamos orar com o Noel sim nesse momento. Aleluia. Crendo que Deus proverá. Deus suprirá a sua necessidade. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o que você precisa. Aleluia. Ele sabia que Isaac precisava de um cordeiro. Ele proveu o cordeiro para Isaac. Você precisa de uma bênção, irmão. Você precisa de uma bênção, meu irmão. Ele vai prover a bênção que você precisa. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, estamos diante de Ti agora, neste momento em Tua presença, Senhor, agradecido a Ti pelo que o Senhor tem feito por nós. Deu-nos uma palavra maravilhosa, onde tem provido tudo para nós, Senhor. Basta a nós executar nossa fé mediante a isto, Senhor. Estamos vindo de culto, onde o Senhor tem operado maravilha para os Teus filhos, e mais testemunha teremos do que o Senhor tem feito e ainda fará para nós. E agora vendo o que o Senhor fez, Senhor, através da Tua palavra, nos mostrando que o Senhor tem provido todas as coisas, basta nós crer, confiar e seguir adiante, Senhor. Muito obrigado, nos ensinou, nos falou, nos provou o que o Senhor faz para nós. Basta nós colocarmos, Senhor, diante de Ti a nossa fé. Continua abençoando os Seus filhos, o Seu povo, Senhor, que vem aqui para ouvir algo e levar algo para casa, e vamos levar porque recebemos e vemos a Tua presença notória sobre nós, ao ouvir, Senhor, coisas maravilhosas da parte do Senhor. Continue, Senhor, fazendo aquilo que os Seus filhos precisam, curando, libertando, Senhor, ouvindo a nossa súplica a respeito de pessoas que estão no leito e precisam de algo, a visita do Senhor, um toque do Senhor, o suficiente para algo acontecer. Pai querido, leva cada um de nós a nossos lares, confiado no que o Senhor tem para nós, dando a nós noite, sono do justo, coisas maravilhosas. No Senhor estamos confiados e pedimos, ajuda nós, Senhor, nesse final de noite e o dia da manhã, que tenhamos um dia maravilhoso. É o Senhor que tem feito tudo por nós, só temos que dizer e agradecer ao Senhor. Obrigado, querido Deus, pois pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, irmãos. Deus os abençoe ricamente. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Deus precisa de alguém. Deus quer fazer um milagre, mas Ele precisa de alguém. Deus queria fazer um milagre naquele monte, mas precisava de alguém. Precisava de alguém que obedecesse. Precisava de alguém que seguisse as ordens de Deus. Aleluia. Quando Abraão obedeceu, então o milagre aconteceu. Amém. Vamos despedir. Grande Deus, leva os Teus filhos debaixo da Tua mão de misericórdia, Senhor. Abençoa poderosamente. Senhor, nós viemos aqui nesta noite e nós vimos um grande acontecimento. O Senhor vivificou isso em nossos corações, Senhor, nesta noite. Algo maravilhoso, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que isso não é história. Isso é atos acontecidos, Senhor. Foi acontecimentos verídicos, Senhor Jesus Cristo.
Ó Pai, e que nós possamos nessa noite levar uma bênção, Senhor, voltarmos também encorajados, Senhor, sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, Senhor, o Senhor também proverá para nós, como o Senhor proveu para Isaac, como o Senhor proveu para Abraão, o Senhor proverá também para essas irmãs, para esses irmãos, para tantos quanto necessitam. A única coisa que nós queremos fazer é obedecer. É obedecer ao Senhor, obedecer à tua palavra. Aleluia, o cumprimento virá, o Senhor, a bênção virá, a resposta virá, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo para este final de semana, estarmos reunidos mais uma vez aqui, Senhor, no domingo próximo, pela graça do Senhor, estarmos aqui para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor, e dar boas-vindas ao teu Espírito Santo, e receber bênção do Senhor, ó Deus, e mostrar também para o Senhor que nós estamos felizes por ter encontrado o Senhor. Nós estamos alegres, Senhor Jesus Cristo, por servir ao Senhor. Nós estamos como o salmista disse no Salmo 100. Nós servimos ao Senhor com alegria. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Podemos despedir? Que Deus vos abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Aleluia. Domingo próximo, às 18h30, querendo o Senhor.